o resultado do ENAD não é só da faculdade. O resultado do ENAD é dos alunos. Os alunos vão levar no certificado o resultado do ENAD. Por isso que a gente reforça muito que o ENAD hoje está sendo considerado também como uma soft skill, não só como uma hard skill, né? Como uma ferramenta, o diploma. Ah, o diploma lá está dizendo que eu sou formado. Tá, mas qual é o conceito do ENAD da sua faculdade? Então, muitas empresas avaliam como um todo. Lógico que elas avaliam se a pessoa sabe fazer também, né? É importantíssimo a pessoa saber desempenhar aquela função. De repente, o conceito do ENAD está ruim, né? Como uma média geral, mas a pessoa, pontualmente, ela foi muito boa. E aí ela sabe demonstrar aquela capacidade dela executando uma tarefa lá que lhe foi designada na hora de uma entrevista. Ok, turma? Então, estava só falando isso daí, aguardando os outros entrarem. Hoje, então, nós tivemos um problema lá com o nosso software, mas a gente resolveu através desse processo de abertura de um novo Zoom. Bom, vamos lá, continuando. Vou dividir aqui com vocês o nosso conteúdo. Tá? Então, o que a gente chamou, né, de indicador-chave? Indicador-chave são aqueles indicadores essenciais, primordiais para eu conseguir medir o meu negócio. Continuando. Indicadores de desempenho funcionam como veículos de comunicação. Então, aqueles rostinhos, né, sorrindo, amarelo ou vermelho, pois permite que os executivos do alto escalão comuniquem a missão e a visão da empresa para todos os níveis hierárquicos, envolvendo diretamente todos os colaboradores na realização dos seus objetivos estratégicos. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, não quero que vocês respondam, eu quero que vocês pensem. Vocês conhecem claramente as metas da empresa, da sua empresa, né? Você conhece claramente a meta da sua empresa? Você conhece claramente a sua meta? Você conhece claramente qual é o seu desempenho comparado à sua meta? Então, fica essas 3 perguntinhas aí para vocês. Se vocês não conhecem, corram atrás. Vai lá, pergunta para o seu chefe qual é a meta da empresa, qual é a sua meta e como é que está o resultado do seu desempenho comparado com a meta. É bom. Eu sei que muitas empresas hoje já fazem isso quase que naturalmente, mas, pessoal, eu vou falar para vocês, tem muitas empresas que ainda não o fazem, tá? Muitas pessoas utilizam o termo KPI e métricas de desempenho indistintamente. Isso não é correto, pois um KPI é uma métrica, tá? Então, Key Performance Indicator e métrica ou indicadores é a mesma coisa, tá? Só o nome em inglês. São a mesma coisa. Eu tenho KPI na minha empresa e tenho métrica. Eu tá falando besteira, é a mesma coisa, tá? KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI, porque o KPI é o indicador-chave, é aquele indicador principal. A diferença básica é que o KPI sempre deverá refletir vetores, drivers do valor estratégico. O KPI tem a ver com a parte principal, a estratégia da empresa. Está lá no diretor, o Business Intelligence. Enquanto que uma métrica apenas representa uma medida de desempenho de uma atividade. Aquele seu dia a dia, aquilo que você está executando. E aquela meta que você executa, provavelmente é a meta do supervisor, é a meta do gerente, é a meta do diretor, é a meta da empresa. Então, ela vai subindo. Então, aquele seu resultado, ele chama de métrica, e aquilo que vai lá para a alta administração, ele chama de KPI. Vamos lá ainda. Somente, eu já coloquei, né? Somente o que é medido pode ser gerenciado, então, enfatizando. A gente tem a avaliação de desempenho e de resultado. A gente tem o controle e o acompanhamento dos indicadores de desempenho e de resultado e as suas tendências.
e a gente tem o que a gente chama de KPI e KPR. Então, KPI, indicador de performance, KPR, ou KRI. KPI, KRI, indicador de resultado. Então, resultado é aquele número fechado, resultado. Performance é como eu faço a coisa, ok? Na logística, existem inúmeras possibilidades de composição de indicadores de desempenho-chave. Existem inúmeros. A gente vai citar aqui 10 características de KPI na logística, tá? Então, primeiro, devem refletir os direcionadores de valor estratégico, ou seja, aquilo que a empresa definiu. Garantem o sucesso futuro da organização. Movimentam a empresa para a direção correta, impulsionando para alcançar seus objetivos organizacionais e resultados financeiros. Exemplos de direcionadores de valor. Alta satisfação do cliente. Excelência na qualidade de um produto. Eu não estou vendo o detalhe, não estou vendo a métrica de como eu faço isso. Eu estou vendo lá o que é impulsionador-chave, drivers de valor estratégico para a empresa. Lógico que eu só vou ter isso se o meu motorista entregar o produto na hora certa, entregar o produto certo para a pessoa certa. Certo? O que eu estou falando é que esses KPIs dependem diretamente daquilo que está sendo feito no dia a dia. Que mais? KPIs são definidos por executivos no curto, médio e longo prazo. Eles devem definir como mensurar o desempenho organizacional através desses direcionadores. Então, aquilo que eu tenho em curto, médio e longo prazo, eu vou descendo através do planejamento tático até chegar no planejamento operacional. Planejamento operacional é a rotina, é o dia a dia, é aquilo que eu tenho que fazer. O 3, KPI deve influir ao longo da empresa. Fluir é de baixo para cima e de cima para baixo. Aplicado através do efeito cascata, fazendo com que seja refletido o KPI nos mais, eu não gosto de falar isso o nome, né, nos níveis organizacionais e os valores propostos pelos altos executivos da empresa. O 4, KPI são baseados em padrões corporativos. Padrão corporativo é aquilo que a corporação define, é lá em cima que define, através da criação de padrões de medição. Isso é muito difícil e trabalhoso, mas não impossível. 5, KPIs são baseados em dados válidos, ou seja, aquilo que eu meço tem que existir. Né? Eu não posso medir algo que não exista, então tem que ser um dado válido. Saber se a informação existe e qual sua precisão. A precisão tem a ver com a acuracidade. Ou seja, se eu for ficar pegando um leitor, vendo e transcrevendo aquilo que eu estou lendo num papel, a minha precisão já diminui consideravelmente, porque o erro humano acontece. Eu já falei isso para vocês. 736 eu leio, eu escrevo 763. Já errei, não tenho acuracidade. Frequentemente, a resposta não é positiva. Em alguns casos, as empresas optam em investir em sistemas. Então, eu pego do sistema para um sistema que possam capturar as informações necessárias sem que eu tenha que ter intervenção humana. Número 6, KPI devem ser fáceis de serem compreendidos. Por mais que ele seja um direcionador para a gerência executiva, diretoria e dono da empresa, ele tem que ser fácil de ser compreendido por todos. Os colaboradores devem saber como calcular e, principalmente, o que fazer e o que não fazer para alcançar as metas pretendidas. KPIs são sempre relevantes. Então, a gente já falou o P de... o Q, né? O K aqui de Key não é de chave só, é de relevante, de principal. Garantir que os KPIs possam continuamente melhorar a performance da empresa, realizando previsões a cada 4 ou 6 meses para avaliar a sua eficiência, a sua tendência. 8º, KPI proporciona um contexto, e aí a gente fala, né, que nem a gente falou sempre, isso é bom ou ruim? Depende do contexto. Então, o meu KPI dentro da minha empresa já tem que me dar esse contexto. Quando eu olhar o número, eu já tenho que saber se ele é bom ou ruim. Expressa aí números que refletem o meu desempenho. O contexto é proporcionado através de limites, metas, benchmarking, etc. Então, aquilo que eu falei, que eu fazia a pergunta para vocês, esse resultado é bom ou ruim?
a empresa de vocês já tem que falar para vocês se isso é bom ou ruim. Quando você olhar um resultado, você já tem que saber se ele é bom ou ele é ruim. O contexto tem que ser dado pela empresa. KPIs devem indicar a direção da performance como acima, abaixo ou estático. Certo? 9. KPIs criam empowerment no usuário. Devem ter algum tipo de recompensa atreladas a eles. Olha só. Então, por que a empresa cria meta? Porque ela quer, no fundo, ter mais lucro, turma. Ninguém cria meta à toa. Ela quer ter um resultado positivo, lucro. E que tal se esse lucro for repartido? Então, se você cria esse poder a cada um dentro da empresa, de saber que a performance dele em termos de financeiro, quanto que ele gerou, quanto que ele contribuiu, pode ser revertida para ele como um tipo de recompensa. Como é que a gente chama isso, turma? Como é que a gente chama essa recompensa pelo resultado? Vocês têm isso? É participação de lucro? Isso, muito bem, Uma Dani. bonificação, não seria? Uma bonificação. Bonificação também, Dani. Então, Ana, tudo isso é uma consequência positiva sobre a sua performance. Então, muitas empresas têm participação sobre lucro e resultado, chamado PLR, porque às vezes a empresa não deu lucro, mas teve um resultado bom. O que é um resultado bom? Ela pegou o lucro dela e investiu em equipamentos, investiu em área, em que vai gerar mais receita lá na frente. Mas esse ano ela não teve lucro. Mas como todo mundo participou daquele resultado, ela faz uma divisão com aquele pessoal. Bonificação é alguma coisa mais específica, né, sobre um resultado de uma meta extemporânea, uma meta spot que eu possa estar fazendo com a turma e atingiu aquele resultado, eu crio uma bonificação para a turma, mas é exatamente isso. Então, as empresas deveriam usar esse tipo de KPI como uma forma de recompensa atrelado ao atingimento dessas metas. E por último, né, o 10º, KPI conduzem às ações positivas, não podem ser criadas de forma isolada. Né? Então, todo mundo tem que estar conhecendo e saber que ela está contribuindo para aquilo. Devem gerar ações de melhoria conjuntamente nos objetivos estratégicos da empresa. Ok, até aqui, turma? Beleza? Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, professor, pode seguir. Vamos lá. Exemplo de aplicação da matriz. Então, como é que eu aplico isso? Devido à complexidade na medição e gestão de indicadores de desempenho, o ideal é ter de 3 a 5 indicadores por pessoa. Não mais que isso. Deu para entender, turma? Então, poxa, minha empresa me deu 15 indicadores. Cara, você não vai conseguir fazer. Você vai ficar atrapalhado e não vai ter condições de dar o desempenho adequado para 15 metas, né? Para 15 indicadores. Então, o ideal é que, devido à complexidade de medição e gestão, tenham-se de 3 a 5 indicadores. Mas eu tenho isso por mês. Ok, se você consegue iniciar e fechar aquela meta no mês, você começa a ter 3 a 5 no outro mês. Isso tudo vai depender do contexto da empresa. Mas tem que ficar claro para vocês, que é o que diz aqui no 8, que esse contexto é proporcionado através do que é que você tem de limite, superior, inferior, qual é a sua meta, qual é o seu benchmark. Tipos de indicadores. Olha só, pessoal, os indicadores é tão básico quanto aquele sistema que a gente falou. Os indicadores de desempenho podem ser enquadrados em diversas categorias. Alguns optam por agrupar os indicadores de desempenho em 3 classes. Dos inputs, ou seja, das entradas, dos processos, ou seja, da fabricação do meu serviço ou do meu produto, e dos indicadores de output ou de resultado, que é o que mais que a gente veio falando até agora. Esses são os mais simples e é o comum. É o que eu compro, quanto eu gasto, quanto eu guardo, quanto eu não perco por validade, quanto eu processo, quanto eu vendo. Esses são os mais simples, indicadores de input, de entrada, de processo e de saída. Os indicadores de input estão relacionados aos recursos necessários para a execução de um determinado processo
Acabou essa parte aqui, eu encerro por hoje, tá? Ao medirmos a disponibilidade do espaço físico, mão de obra, empilhadeira, caminhão, estamos tratando de indicadores de input. Indicadores de processo indicam se estamos fazendo as coisas certas e se estão relacionados à eficiência do meu processo, se eu estou fazendo bem aquilo que eu devo fazer. Quando medimos, por exemplo, a acuracidade do endereçamento, a produtividade na separação do pedido, estamos lidando com indicadores de processo, a operação. E indicadores de output ou indicadores de resultado tratam da eficácia do processo. Aqui no processo é eficiência. Aqui no output é eficácia, é o resultado. Ou seja, se fizermos certo, as coisas certas. Ao medir o número de pedidos perfeitos, o nível de avaria de transporte, erro de fatura, etc., lidamos com as classes de indicadores. E aí depois, na próxima aula, a gente está quase terminando aqui esse contexto para a gente fazer o nosso exercício de fixação e o nosso exercício que vai valer ponto para a ATD3, tá? Então, a gente explica na quinta-feira. Só tem mais uns 5 ou 6 slides, tá, turma, para a gente terminar. E aí a gente passa o exercício de fixação e a gente passa também o exercício que vai valer nota. Quando é que eu vou fazer o exercício que vai valer nota, turma? Na terça-feira que vem. Você vai ter a aula todinha, vai ser em grupo, o mesmo grupo que a gente está fazendo os outros exercícios das outras ATDs, ok? O mesmo grupo. Professor, o meu grupo se desfez, posso entrar em outro grupo? Pode. Nesse trabalho pode ser 6 por grupo? Pode. Só que vocês vão fazer os indicadores, tá? Dentro daquilo que vocês já fizeram. Eu vou explicar direitinho na aula que vem e vocês vão ter a terça-feira que vem todinha para fazer. O grupo de 5, de 4, de 6 vai poder fazer na aula. Até quando para entregar o trabalho? Até o dia da ATD3. Ok? Dúvidas? Perguntas? Espera aí, turma. Não saiam não, que eu estou dando print aqui na tela. Não saiam não, tá? Já que vocês não têm dúvidas, deixa eu dar o print aqui. Mais um print aqui, que eu tenho uma tela 2. Print. Hoje nós tivemos uma participação de 26 alunos, razoável, né? Tem 31. Não está ruim, não. Deixa eu ver agora aqui. Alguma pergunta, turma? Estou vendo algumas pessoas escrevendo no chat. Não, lucro. Por hoje não, professor. Muito bom. Eu sei, Letícia, é porque a gente não fez o exercício, né? A parte do conceito, ela não é tão difícil, mesmo porque eu acho que vocês convivem no dia a dia com relação a metas, né? A indicadores de desempenho e de resultado. Só que o que a gente vai pegar agora é todo esse conceito e colocar dentro da nossa empresa, da empresa que a gente fez nos outros exercícios, tá? Aí talvez a gente fique com alguma dúvida. Professor, eu sou do escritório, não faço isso. A gente vai simular que está lá no campo, como a gente fez naquelas profissões e avaliou cada uma das profissões dentro do terminal. Beleza, turma? Beleza, professor. Bem de boa. Legal. Então, gratidão pela participação de vocês, pela presença de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até, professor. Boa noite. Se cuida. Boa noite. Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.